Olá, dando continuidade ao conteúdo dessa aula para montarmos o nosso banco de dados, agora nós vamos criar índices. Por exemplo, às vezes você está aplicando determinadas escalas e essas escalas elas não podem ser avaliadas ou não deveriam ser avaliadas questão por questão, a não ser que você tenha uma razão específica para isso. Geralmente você tem um índice total ou então subfatores dentro daquela escala. Nós vamos aprender agora a gerar esses subfatores. Mas antes disso, tem um detalhe muito importante. Essa escala que nós estamos usando, por exemplo, ela foi colocada aqui propositalmente justamente para podermos ensinar esse detalhe. Ela, quanto maior a pontuação, pior vai ser a saúde mental de quem respondeu, tá? Só dando um exemplo. No caso, você pode ver que a pergunta 1, você tem conseguido se concentrar bem naquilo que faz? Quanto maior a pontuação dessa pessoa, melhor ela tem conseguido se concentrar, certo? Então, se a escala afirma que quanto maior a pontuação, pior a saúde mental, eu tenho que inverter alguns itens. Nós vamos agora aprender como inverter esses itens, antes de gerar esses índices da escala, ok? Para fazer isso, nós temos que vir transformar e recodificar em variáveis diferentes ou as mesmas variáveis. Qual a diferença aqui? Se você colocar em recodificar nas mesmas variáveis, quando ele for fazer a inversão, por exemplo, o 0 vai virar 3 e o 1 vai virar 2, por exemplo, né? Ele vai substituir já na questão existente. Ou seja, o QSG1 tem que ser substituído, ele tem que ser invertido, né? E aí, ou nós escolhemos em substituir todos os valores, você vai perder as respostas originais, ou você vai clicar em recodificar em variáveis diferentes. O SPSS ele vai criar uma nova variável para o QSG1, em vez de substituir a dos originais. Então, é uma escolha que você pode fazer. Eu vou estar fazendo das duas maneiras para mostrar para vocês. Vamos lá. Então, recodificar em variáveis diferentes primeiro. Eu sei que os itens que eu preciso inverter são os itens 1, 3, 4, 7, 8 e 12. Pronto, vamos lá. Passei para o lado os itens que eu quero inverter. Vou clicar aqui primeiro no QSG1. Vou em valores antigos e novos. Aí você está aqui, né, vendo valores, valor antigo, e aqui você tem valor novo. O valor era 3, por exemplo, né? Vamos supor que a pessoa que marcou 3 aqui nessa questão, eu quero agora que esse 3 vire 0. Então, vou colocar incluir. Agora, o 2. Eu quero que o 2 vire 1. Eu quero que o 1 vire 2. Eu quero que o 0 vire 3. Pronto, dou continuar. E agora a escala já está lá preparada, né? E aí eu tenho que vir e dar um novo nome para essa variável. Tenho que colocar QSG1.recode, que é recodificação, né? Alterar. Então agora ele vai criar uma nova variável chamada QSG1recode. Vocês vão ver que vai aparecer bem aqui, ó. Como se fosse a variável 17 aqui, certo? Só dar uma conferida, pronto, tudo certo, vamos para o próximo, QSG3. Quando eu aperto aqui, ele já tem a configuração, porque ele salvou o último padrão de novos valores que eu criei. Então, só vou dar o continuar e vamos botar lá G3, QSG3.recode. Vou copiar esse valorzinho para a gente poder ficar repetindo. Pronto. QSG4.recode, QSG7recode, pronto. Então, o SPSS vai gerar novas variáveis. Pronto, ele deu o output, né, que eu já falei para vocês como é a saída. Tudo que a gente executa, ele sinaliza aqui que foi executado. Posso fechar sem problemas. Pronto, então apareceram aqui as novas variáveis. Ó. Ok? E as originais permanecem aqui.
Então, eu posso simplesmente trazer para cá, né, e arrastá-las, só para ficar organizado. 4, 7, 8 e 12, já está no seu lugar. Se eu fosse transformar a variável nas mesmas variáveis, vou mostrar o que ia acontecer. Está aqui o QSG1, né, que nós já criamos uma nova variável dela, está aqui. Vou jogar aqui do lado, e aí o 3 vai ser 0, o mesmo padrão que fizemos antes. O 2 vai ser 1. O 1 vai ser 2. E, por fim, o 0 vai ser 3. Ok. Continuar. Vou dar um OK. Pronto. Agora ele disse que inverteu. O que era 3 virou 0, o que era 2 virou 1, o que era 1 virou 2, o que era 0 virou 3. Posso fechar. Então, agora, o QSG1 e o QSG1 Recode são exatamente iguais, tá? Então, você pode escolher uma dessas duas maneiras. Ou você vai substituindo na mesma variável, que aí eu não precisaria colocar o Recode aqui, né? Porque ele já ia substituir todas essas que são necessárias. Obviamente, você tem que fazer isso manualmente e saber exatamente quais são os valores que tem que ficar. Mas é basicamente isso. Então, ou você substitui nas mesmas variáveis, ou você cria variáveis novas e aponta aqui que foi feita a recodificação. Em outras palavras, ou você altera os valores originais da sua pesquisa, ou você cria novas variáveis para não alterar os valores que estavam lá originalmente da resposta. Tá? É uma escolha que você faz, não tem... Na prática, não vai ter diferença além disso, né? De você se importar em ter os valores originais para um outro momento ou não. Caso você tenha feito o recorde da mesma variável, eu recomendo você fazer isso. Que é SG1, você sinaliza que foi feito um recorde aqui. Porque aí você vai entender, não vai precisar fazer de novo, ou ficar na dúvida se foi necessário, será necessário fazer esse recorde em um outro momento. Então, essa é a recomendação que eu deixo para vocês quanto a isso. Então, é isso. Aprendemos a inverter os itens. Agora, vamos aprender a criar os índices. Criar, por exemplo, um índice geral de saúde mental. Essa escala ela também tem o índice de ansiedade e o índice de depressão. Eu vou estar criando para vocês, para nós treinarmos um pouco. Vamos lá. Para eu criar um índice, ou criar uma média, ou qualquer equação que me interesse com os dados que eu tenho, eu venho em transformar, calcular a variável, e agora eu vou escolher quais são as variáveis que eu vou calcular aqui, né? No caso, eu posso realmente criar uma fórmula aqui se me interessar. Vou colocar o QSG1 que já está... Vou colocar o QSG1 Recode, né? Mais o QSG2, mais o QSG3 Recode, mais o QSG4, mais o QSG5, mais... Isso você pode fazer também pelo teclado, não precisa ficar clicando aqui, certo? QSG6. Opa, não foi. Pronto. QSG7, o Recode. QSG8, Recode também. QSG9 também. QSG10, QSG11 e o QSG12 Recode. Isso aqui eu vou colocar como se fosse QSG.total. Ou seja, o total, digamos, de saúde mental, né? Porque essa escala aponta que o somatório total dos itens, depois da inversão, pode ser chamada de saúde mental geral, certo? Também o total. Só que nesse caso, quanto maior a pontuação, pior, certo? É o caso específico dessa escala. Mas ok, feito o somatório, eu posso simplesmente dar um ok. Ele mostrou que executou o que eu pedi e apareceu aqui, QSG total. Ok? Uma nova variável. Vamos dar uma olhadinha lá como é que ela ficou. Passo aqui para o lado. Está aqui. QSG total. O somatório dos 12 itens. Certo? Então, teve pessoas que apresentavam uns índices bem maiores do que outras. Né? Aqui tem 1, aqui tem 32. Aqui tem 6, aqui tem 25, 30. Então, a gente já tem aqui o somatório dos itens depois da sua inversão. Ok. Vamos agora treinar um pouco mais. Vou colocar aqui transformar, calcular a variável. Agora só os itens referentes à ansiedade, que é o QSG1 mais
QSG2 mais o QSG3. Na verdade, QSG5 e o QSG7. Pronto. Então tá aqui ansiedade, índice de ansiedade. Criei, executou o que eu pedi, posso fechar, tá aqui ansiedade. E agora nós vamos para calcular a variável as de depressão, que é o item 3 mais o item 4, recode também, mais o item 6, que não é recode, e o item 8, que é recode. Pronto. Depressão. Ok. Pronto. Isso foi um somatório. Há pesquisadores que preferem tirar a média, né? Então, depende do que você quer fazer. Mas, em alguns casos, é mais interessante você criar a média. Então, para criar a média, né? Vamos lá. Está aqui já a depressão, que ficou lá, né? Na análise que eu já pedi. Eu vou fechar um parêntese aqui. E ver, certo? Eu tenho um item, 2, 3 e 4. Então, para eu criar uma média, eu tenho que dividir por 4. Depressão, ponto, média. Ok. Ele criou aqui o índice de depressão média, certo? Vamos tentar aqui o de ansiedade, então, só para mostrar de novo como é que calcula a média aqui. Tá, QSG 1, 2, mais o 5, mais o 7, que é recurso. Ansiedade, ponto, média. Ok. Feito isso, agora eu tenho depressão e ansiedade média. Pronto. Então, é assim que você vai criar as fórmulas, né? Então, o que você precisar... Existem escalas que têm umas fórmulas um pouco bem mais complexas, né? Outras bem simples como essas. Ou então, basta somar os itens, então você já consegue fazer o que precisa. Tem essas facilidades. Outras já têm uma complexidade um pouco maior, de equações mais complexas. Então, você só tem que ir montando ali com as variáveis corretas. Só mostrar um outro detalhe. Lembra que eu falei para vocês que é interessante colocar no rótulo da variável o número dela indicando que é SG2? Aí tem a pergunta aqui. Se eu não tivesse colocado que é SG2 espaço, traço, espaço e a pergunta, ele ia colocar direto a pergunta aqui e ia ficar uma confusão só para mim, né? No final você pode ver que ele coloca aqui que é SG2, ó, mas fica visualmente mais tranquilo de entender quando eu olho só por aqui. Ok. Então, aprendemos aqui a criar índices das nossas escalas, vocês estarão trabalhando, né? Ok. E tem um outro fator interessante. Algumas escalas, elas possuem pontos de corte. Por exemplo, baixa depressão, alta depressão, depressão média e por assim diante. Então, para eu criar essas categorias, certo? Eu vou criar do fator geral, tá? Vamos lá. Eu vou colocar aqui em recodificar em variáveis diferentes. Vou limpar aqui. QSG total. Valores antigos e novos. Pronto. Eu sei que essa escala ela tem 12 pontos e varia de 0 a 3. Então, ela varia de 0 a 36, a resposta mais alta. Depois do somatório. Tá, então o que é que eu posso fazer aqui? Se nós dividirmos isso por 4, vamos supor que baixa, saúde mental moderada. Na verdade seria boa saúde mental, porque ela é inversa, né? Boa saúde mental moderada. Saúde mental ruim e saúde mental péssima. Eu posso fazer essa divisão, né? Vamos lá. Então seria de 0 a 9. Saúde mental boa, né? Porque seria uma baixa pontuação. Eu vou chamar de 1. De 10 a 18, que seria a saúde mental moderada, só dando um exemplo, né? Essa escala não tem esse padrão, estou só realmente passando a nível didático. Incluir. Aí eu vou colocar agora do 19 ao 27. Vamos lá. SG3. E do 28 até o 36, né? Que seria a pontuação total. Vai ser 4. Pronto. Então, o que é que está acontecendo aqui, né? Só para resumir. Eu peguei o fator geral da escala, que variava de 0 a 36,
Eu dividi eles em 4 pontos de corte, certo? Criei um ponto de corte aqui, um quartis, né, em outras palavras. Fiz a divisão a partir de 9, né? Porque eu dividi em 36 por 4, eu tenho essa divisão. Tá. E agora eu posso dar o OK. E aí, todo mundo que respondeu entre 0 e 9 vai ganhar uma pontuação de 1. Todo mundo que respondeu de 10 a 18 vai ganhar uma pontuação 2. Todo mundo que respondeu de 19 a 27 vai ganhar uma pontuação 3 e por assim diante. Dou continuar. Vou colocar categorias de saúde. Vou colocar avaliação da saúde mental. Vai ser a nova variável que eu estou pedindo para ele criar. Alterar e OK. Ele executou o que eu pedi. Eu posso fechar. Cadê nossa variável? Está aqui, ó. Avaliação da saúde mental. Perfeito. Eu não disse que o 1 seria boa saúde mental? Então eu tenho que vir aqui em rótulos, né? Perdão, em valores. Aperto aqui no canto da célula e eu vou começar a categorizar como eu tinha organizado e apresentei anteriormente. 2. Saúde mental moderada. Só um exemplo. 3. Saúde mental ruim. E 4. Saúde mental péssima. E dou incluir. OK. Então, agora eu tanto crio uns índices, né? Aqui gerais, né? O geral, ansiedade, depressão por média, né? A média das questões, o somatório dividido pela quantidade de questões, ansiedade, e por fim eu criei uma variação de saúde mental. Agora vamos dar uma olhada na tabela de visualização de dados. Vou passar aqui para o lado para ver como ficou lá. E tá aqui, ó, avaliação da saúde mental. Boa, saúde mental moderada, enfim. Tá aqui todas as respostas de cada um dos participantes. Então é assim que você cria índices, também inverte itens e faz essas categorias. Você não é obrigado a fazer só da escala, né? Como por exemplo, vamos pegar aqui idade, né? Vamos para idade. Vou limpar aqui, colocar a idade. De 0 a 25 anos, posso colocar 1 como se fosse jovens, né? Só dando um exemplo. 26 a 50 vai ser 2, vamos supor que sejam adultos, e 20 e 51 até, eu vou colocar aqui o número, né, que vai que, né, já que eu não sei qual foi o último que tem lá, a pessoa, então eu vou colocar qualquer valor aqui que vai seguir. Incluir 3, então continuar, crio aqui, no caso seria faixa etária, pronto. Então, OK. Posso fechar o output, né? Como falei para vocês, não tem uma função necessária agora. Só me diz que foi feita a execução que eu pedi. E tá aqui, a faixa etária, ficou 1, 2, ainda não faz sentido, né? Nós temos que vir em visualização de dados, de variáveis, perdão. Tá aqui, faixa etária. Clico aqui no canto. Coloco, 1 vai ser jovens. 2, tá jovem, né? Que é cada indivíduo ali. Jovem. Alterar. 2 vai ser adultos, incluir, e 3 idosos, incluir. Dou um OK, volto aqui para a visualização de dados para ver como ficou, e está aqui tudo classificado, certo? Basicamente é isso para esse conteúdo. Quaisquer dúvidas vocês podem colocar aí na seção de comentários que nós estaremos respondendo, ok?